Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa vai fundo no capítulo 27 do segundo livro de Crônicas. O foco é o reinado de Jotão, lá em Judá. Exato. Um reinado interessante para a gente analisar. Pois é, ele começa a reinar com 25 anos, fica 16 anos no trono em Jerusalém. E logo de cara, o texto já manda. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo do pai, Uzias, né? Mas tem o detalhe importante. Tem sim, uma diferença crucial, na verdade. Isso. E essa diferença já cria uma tensão assim bem interessante logo no começo. Jotão não repetiu o erro do pai. O pai dele, Uzias, teve aquele problema sério, né? Acabou com lepra por tentar queimar incenso no templo, que era função só dos sacerdotes. Exatamente. Uma lição dura que Jotão parece ter aprendido. Ele respeitou esse limite, não invadiu o espaço sagrado de forma indevida. Só que, olha que curioso. Mesmo com o rei considerado justo, o texto diz: o povo, no entanto, continuava com as suas práticas corruptas. Uhum. E esse é um ponto central, eu acho. A prudência do Jotão com o templo mostra aprendizado, talvez até um certo temor, né? Vendo o que aconteceu com o pai. Com certeza. Mas essa dissonância, o rei reto e o povo persistindo no erro, isso é fascinante. Mostra que, bom, a retidão pessoal de um líder, mesmo exemplar, não é uma varinha mágica para transformar a sociedade toda, né? É verdade. Parece que a cultura, a espiritualidade do povo tinham uma força própria ali, uma inércia. Exato, uma inércia, boa palavra. E essa situação não parece ter deixado o Jotão paralisado, né? Pelo contrário, ele foi à luta, fortaleceu o reino de um jeito bem prático. O texto lista um monte de coisa. Sim, ele foi bem ativo. Reconstruiu a porta superior do templo, fez obras grandes no muro de Ofel, fortificou cidades nas colinas, construiu até fortes e torres nas florestas. Quase um PAC da época, né? É um programa de infraestrutura e segurança bem robusto. E essa força não ficou só nos muros, não. Foi para o campo de batalha também. Ah, tem a guerra contra os amonitas. Isso, Jotão enfrentou os amonitas e venceu. E não foi uma vitória qualquer. Teve consequência pesada para eles. Um tributo, né? Um tributo bem expressivo. E por 3 anos seguidos, olha só, 100 talentos de prata por ano. Nossa, 100 talentos, isso era muito dinheiro, né? Uma fortuna. Imagina, décadas de salário de um trabalhador comum. E mais 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada, todo ano. Isso mostra um poder militar e econômico bem considerável que ele alcançou. Uma demonstração clara de força, sem dúvida. Mas o texto não para por aí, né? Ele dá uma razão bem específica para todo esse sucesso do Jotão. Não é só estratégia ou habilidade de construir, não mesmo. E aí entra o ponto teológico central do relato em Crônicas, né? O versículo 6 é a chave. Jotão tornou-se poderoso. Por quê? Porque andou com firmeza diante do Senhor, seu Deus. Direto ao ponto. Muito direto. Crônicas faz muito isso. Essa conexão quase que de causa e efeito. Fidelidade do rei a Deus leva ao sucesso do reino, seja em construção, prosperidade, vitória militar. É uma forma de dizer, olha, a liderança que agrada a Deus é essa aqui, e ela traz resultados. Entendi. A firmeza pessoal dele, a relação dele com Deus é apresentada como a fonte do poder. É uma leitura teológica forte dos eventos. Exatamente. É a perspectiva do autor de Crônicas. E o relato termina daquele jeito mais padrão, né? Diz que o resto das coisas, as guerras, os feitos, está tudo lá no livro dos reis de Israel e Judá. Um livro que a gente não tem mais, infelizmente. Uma pena. Pois é. Aí reitera a idade dele, o tempo de reinado e fala da morte e do sepultamento na cidade de Davi. E o filho Acas assume. Fim da história de Jotão, começo da próxima. O ciclo continua. Mas se a gente olha para a história de Jotão como um todo, a mensagem principal que fica é essa: a fidelidade a Deus como caminho para o fortalecimento. Ele é um exemplo positivo no livro. Sim, especialmente se a gente compara com o erro do pai dele e com a situação do povo, né? Sem dúvida, um contraste bem marcado. Mas isso me faz voltar àquela tensão do começo. Se a força dele vinha dessa firmeza com Deus, como o texto diz, mas o povo continuava corrupto, qual o verdadeiro alcance da influência de um líder justo? Até onde vai? Ótima pergunta. E é uma questão que o próprio texto meio que deixa no ar para a gente pensar, né? Uhum. Como é que a integridade de um líder impacta a nação? Principalmente quando existe essa desconexão com o comportamento geral do povo. Que lições a gente tira daí sobre liderança,
sobre fé pessoal, sobre essa relação entre poder e piedade. A trajetória do Jotão com essa ligação explícita entre firmeza e sucesso, mas convivendo com essa realidade social complexa, levanta essa questão importante, né? Fica para a gente refletir.